E aí, pessoal, hoje eu converso com Fabiana de Carvalho, ela que entende tudo de astrologia, cartografia astrológica, a gente vai entender muito bem sobre isso. Mas para começar, Fabiana, 2020 está essa confusão toda. O que a astrologia, a astrocartografia pode falar desse ano? Então, na verdade, assim, a gente já vinha sabendo que alguma coisa muito intensa aconteceria, tanto que até eu tive um feedback de alguns clientes meus que eu atendi no final do ano passado, eu já dei um toque que não ia ser tão simples e tal, mas a gente ainda não sabia muito bem o que iria acontecer. A gente até pensava, de repente, em coisas mais sérias, questões não só políticas, mas de guerra e tal, porque a gente não sabia exatamente. Sabia que esse é um negócio meio sério, meio intenso. O que aconteceu? Nós tivemos uma conjunção muito grande que aconteceu em março e agora essa conjunção está acontecendo novamente, porém com todos os planetas retrógrados. São planetas que são muito lentos, então é muito, muito raro eles se encontrarem. E é um encontro que ele não é muito legal, não é muito divertido. Nossa, eu tenho esses planetas retrógrados, que ranço. Eles são muito intensos. Então, quem que está nesse momento retrogradando e em conjunção? Plutão, Júpiter e Saturno. E eles não são exatamente os melhores amigos. Eles estão aí para dar um chacoalhão no mundo e falar: minha gente, acorda que agora a vida é outra, o mundo é outro. E se a gente não quebrar, é mais ou menos, não é uma reforma, é aquele que põe abaixo e vamos fazer de novo. Então, é um ano que a gente está falando do quê? De muitas revisões. Quando a gente fala de uma retrogradação, a gente fala principalmente, a palavra-chave é revisão, é analisar, é olhar com outros olhos, ter outros pontos de vista sobre aquela situação. Então, ela atinge de forma coletiva, porque quando tem um planeta retrogradando ali, ele vai para todo mundo, vai acontecer alguma coisa. A diferença quando vai para o individual é aonde no seu mapa está sendo afetado. Então, para algumas pessoas, é mais no financeiro, outras é mais no relacionamento, outras é mais na saúde. Então, tem um pouco da gente entender como nos afeta pessoalmente também. Só que não bastassem esses, nós estamos com Netuno retrógrado, né? Nós já estávamos com Saturno, Plutão e Júpiter, estamos com Netuno, Quirón acabou de entrar, e aí agora em agosto entra Urano, e em setembro entra Marte. Sem contar que a gente acabou de sair de uma retrogradação de Mercúrio. Mercúrio, que foi terrível. Exatamente, Mercúrio ainda vai ter mais uma esse ano, até o final do ano. Mas, o que acontece? A gente também saiu de uma de Vênus, uma retrogradação que acabou agora em junho de Vênus. Ou seja, é um ano para parar, desacelerar, respirar fundo, fazer uma revisão total na vida, olhar todas as áreas da vida, o que está funcionando, o que não está, o que está dando certo, o que eu quero mudar, o que realmente eu quero para a minha vida, porque é só a partir desse momento que a gente começa a fluir. Porque a retrogradação, ela te tira desse ritmo acelerado que a gente está quase no automático para te fazer pensar. Está funcionando? É isso que você quer? Ainda faz sentido para a sua vida? Porque muitas vezes a gente está vivendo um sonho que a gente sonhou lá atrás, mas a gente não é mais aquela pessoa que sonhou. A gente é outra pessoa, tem outros sonhos e ainda está preso. Então é aquela hora de revisar, analisar realmente com atenção, com carinho, para falar: olha, isso aqui eu não quero mais. Desapegar não é fácil, mas só faz sentido porque você dá espaço para o novo chegar. Então, assim, para resumir esse ano, é a grande chance da gente ganhar um F5 na vida. O que é o F5 na vida? Uma atualização total. Mas como a gente vai ganhar essa segunda chance de fazer tudo novo e diferente? Parando e olhando com calma. O que eu quero? Exatamente. O que eu quero? O que eu estou fazendo? O que eu preciso deixar de fazer? Também, por favor, que eu posso contribuir muito. Mas, assim, principalmente olhando o que eu quero fazer, o que faz sentido agora. Porque a gente analisa tudo isso. Por exemplo, quando você faz um mapa astral, eu vou olhar o teu mapa astral, eu vou olhar os trânsitos e vou olhar o seu mapa progredido. O mapa progredido, que é um outro mapa, ele fala da sua fase atual. É como se você fosse na vida passando de ano, e aí você vai ganhando outras características de outros signos. Então, assim, o seu mapa natal não muda, mas você ganha o mapa bônus da vida. E ele vai mudando conforme a vida vai passando, ele vai evoluindo também. E no mapa astrocartográfico, ele vai te mostrar: olha, esse lugar está funcionando em X área da sua vida, mas em tal área, talvez você precise de um olhar mais atento, talvez você precise de um pouquinho mais de esforço para encontrar o resultado que você está buscando. Então, um é o manual de instruções, o outro é o GPS. Quando a gente vai para o astrocartográfico, ele vai te mostrar
olha, aqui vai fundo, faz isso, faz aquilo que para você funciona. Essa outra área você vai com mais calma, tal, para você entender melhor como está funcionando. Mas é parecido com o mapa astral? Então, na verdade, como que funciona? Na astrologia, nós temos o nosso mapa astral, que é uma foto do céu quando a gente nasceu. É uma mandala, né? O mapa astral ele é redondo, é como se fosse uma mandala. Aí temos o mapa do Saulo aí, perfeito, que aqui mostra o que é este mapa. É a fotinho de onde os planetas estavam no céu no momento em que você nasceu. E aquilo fala muito sobre a gente, tanto que é quase uma impressão digital, que é muito, 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 muito raro você ter um mapa astral que seja idêntico, igual. E aí, o que a astrocartografia traz para a gente? Ela é baseada na astrologia, ela é baseada no nosso mapa astral, porém, da mesma forma que a gente tem a nossa foto no mapa astral, é a nossa foto do nosso mapa astral, porém, ela está em cima do nosso mapa mundi. No mapa astral, ele é dividido em 12 casas. Cada uma das casas fala sobre geralmente sobre mais assuntos. Então, vai falar sobre o quê? Relacionamento, saúde, profissão, carreira, dinheiro, espiritualidade, super abrangente. Na astrocartografia, da mesma forma, porém, a gente entende em que lugares do planeta passam essas linhas planetárias, que a gente chama que são relativas aos planetas que tem no nosso mapa astral. Então, assim, todos nós temos todas as linhas no nosso mapa, porém, elas passam em lugares diferentes. E aí, vou dar um exemplo bem simples, né? Todo mundo gosta muito da linha de Vênus. Vênus é um planeta que rege 2 signos, ele rege tanto o signo de Touro quanto o signo de Libra, e ele fala de assuntos que nos são muito caros, muito queridos, né? Ele fala do quê? De amor, de relacionamento, mas ele também fala de saúde física, ele também fala de dinheiro, fala de autoestima, amor próprio. Aí a pessoa fala assim, vou viajar para uma linha de Vênus, maravilhoso. Mas não é exatamente assim, por quê? Depende muito de onde Vênus está no nosso mapa. Então, assim, quando a gente estuda a astrocartografia, a gente vê em cases que há pessoas que foram para uma linha de Vênus querendo renovar aí essa questão do amor e terminou com o relacionamento. Acontece! Mas por quê? Vamos entender que tem os poréns aí que a gente tem que estar muito atento. Uma das questões é, onde é que está Vênus no seu mapa? Então, vamos supor que você queira lá fazer uma viagem romântica, mas você tem Vênus numa casa de trabalho. Você não vai conseguir relaxar, você não vai conseguir curtir, por quê? O assunto que está sendo ativado naquele local que você foi, que tem aquela linha de Vênus, tem muito mais a ver com o trabalho. Então, embora quando a gente fala coletivamente, nós estamos falando do mesmo assunto para todo mundo, quando a gente traz isso para personalizar baseado no nosso mapa, muda completamente a configuração. Inclusive, tem uma coisa que é muito legal. Acho que todo mundo já passou por essa experiência de viajar para um lugar e se sentir uma pessoa completamente diferente, né? Sim. Então você viaja, você está lá, você age de forma diferente, você se sente de uma maneira diferente. Aí você fala, estou de férias, estou relaxado, estou tranquilo, a gente atribui muito a isso, né? E quando, na verdade, o que acontece? Quando a gente vai para um outro lugar, e quanto mais longe for esse lugar, mais a gente consegue perceber essa diferença, a gente ganha um mapa relocado, que a gente chama. O que é um mapa relocado? É um mapa bônus, é um mapa adicional ao nosso mapa astral, porque esse é nosso e não muda. Mas quando você tem outro lugar, é como se você tivesse nascido lá. Então você tem um mapa astral daquele lugar especificamente que você está. Nossa, então você consegue indicar o lugar ideal para a gente viajar? Dependendo da área que você quer ativar. Se você fala assim para mim, Fabiana, estou precisando ativar a carreira, eu estou precisando ativar a área profissional. Ou seja, a pessoa que vai fazer a lua de mel, é melhor te consultar antes, né? Maravilhoso, porque imagina só, você vai para a lua de mel, mas de repente vai para um planeta lá que está falando de trabalho ou de conhecimento interior, de autoconhecimento, aquele mergulho. Não vai ficar tão legal assim. Então é exatamente isso. Então a gente usa para tudo. Usa para casamento, usa para intercâmbio, usa para lua de mel. E assim, e o mais importante de tudo, aqui a gente está falando de viagem, mas as linhas que mais impactam na nossa vida é onde a gente mora, né? Porque é que a gente convive mais tempo com elas. Então, realmente, a astrocartografia, ela vira um GPS para a gente entender como lidar com essas energias e de que maneira a gente pode se beneficiar das energias planetárias que nós temos e como minimizar os desafios. Por quê?
todo signo, bem como todos os planetas, tem a questão de luz e sombra. Quando a gente mora num determinado lugar, a gente precisa entender como aquelas linhas impactam na nossa vida, porque a gente precisa conviver com elas. E aí o que acontece? A gente não está só ou na luz ou só na sombra, não. A gente dança entre elas, que é justamente para encontrar o equilíbrio. Muitas vezes, quando a gente está na luz, a gente está só usufruindo dos benefícios, as coisas fluem, tudo funciona, tudo é maravilhoso e tal. Mas nem sempre a gente está com essa energia integrada. Às vezes a gente está meio na sombra daquela energia. Então a gente acaba meio que nas vibrações mais baixas, então a gente acaba tendo um pouco mais de desafios. Quando a gente tem consciência disso, não significa que a gente, não vou ter mais sombra. Não, mas a gente compreende essa sombra, a gente acolhe essa sombra, a gente já não se cobra, não se critica tanto. A gente passa pelo processo de aprendizado. Exatamente, a gente vai passar pelo processo de aprendizado e vai superar isso, e tá tudo bem. Que nem no seu caso, né? Tô aqui com o teu mapa, para você tá maravilhoso. Por quê? Oi, você pegou meu mapa? Meu amor, como que eu vou conversar sem você, sem o seu mapa? Meu Deus do céu, Pedro, peraí que eu vou desconectar agora. Foi um prazer conversar com você. Não, isso depois a gente conversa no particular, mas aqui é só para dar um exemplo. Você tem Áries, que é o signo da iniciativa, da força e da coragem, no meio do céu. O que isso significa? Meio do céu é carreira, é legado, é projeção social. Então é esse momento de você renovar, de você ativar isso na tua vida. E você tem Marte passando por ali, ou seja, se você tiver a ideia de novos projetos, de fazer coisas inovadoras, diferentes, que exijam ousadia ou coragem, agora é a hora de começar. Tá maravilhoso. Para a carreira, nesse momento, para você, você pode pôr foco ali que você tá com força para fazer isso. Então, é isso que a gente tem que compreender nessa dança. Sim. E aí tem uma coisa incrível aqui para você, que, por exemplo, onde você mora, você tem linhas muito legais passando. Que você tem... possível. Tem, vou te contar por quê. Você tem Mercúrio. Mercúrio fala do quê? Comunicação. Um dos assuntos de Mercúrio, né? Porque ele trata de vários assuntos. Mas um dos assuntos dele é o quê? Comunicação. Quando a gente fala do mapa astrocartográfico, a gente fala geralmente de 4 aspectos. Então, é o aspecto ascendente, o descendente, meio do céu e fundo de céu. Cada um deles trabalha um pouco mais uma determinada forma da nossa vida. Então, quando você está no ascendente, é você se mostrando, é você se comunicando com o mundo. Aí a gente vai para o descendente, é como as pessoas te veem, já não é mais como você se mostra, como as pessoas te veem. E o descendente também fala de relações, no geral. Trabalho, amizade, relacionamento amoroso, todo tipo de relação. Quando a gente vai para meio de céu, a gente está falando do quê? De legado, de carreira, de projeção social. Fundo de céu é o oposto, é aquele acolhimento, é família, ancestralidade. Então, cada um desses aspectos fala de uma coisa. Então, você tem o Mercúrio ascendente. Então, para você se comunicar, para você se mostrar para o mundo, é um lugar onde você ativa muito essa energia. Porque quando a gente está numa dessas linhas planetárias, é como se a gente ganhasse um green card delas. A gente ganha aquele acesso, ativa aquela energia na nossa vida. E muitas vezes, quando você está viajando, você ativa a energia lá, mas você traz ela para você. A diferença é quanto você vai continuar alimentando aquela energia. Só que você está num lugar que te proporciona isso meio que inesgotavelmente, porque você está aí. Então, a diferença vai ser o quê? Quanto você vai perceber claramente... São umas falas aqui que eu comecei a ficar nervoso, ansioso já. Não fique. É para curtir, é para ser maravilhoso. É maravilhoso, mas dá ansiedade, eu sou ariano. É, a pessoa que não tem paciência. Eis uma dos aspectos de Áries também. Mas aí ele mostra muito essa coisa da comunicação, de você poder se mostrar e ele vai te dar isso. Então é sempre importante você estar atento, porque é legal estar na luz, né? Então quando de repente começar a ficar na sombra, é aquele momento em que você não está legal, não está querendo se comunicar, está irritado, não consegue se expressar de forma que as pessoas te compreendam. Por quê? Existem aspectos que nós chamamos, que alguns são um pouco mais desafiadores e outros são um pouco mais benéficos. Então, por exemplo, quando existe uma quadratura, ele é um pouco mais desafiador. Só que, porém, pelo fato de ser desafiador, ele gera movimento. E é nesse movimento que você cresce. Esse Mercúrio que você tem aí, que é maravilhoso, ele tem uma quadratura. Então, eventualmente, você pode estar sendo desafiado sempre, mas é aquilo que te coloca em movimento para crescer. E isso é incrível. Principalmente porque no teu mapa,
você tem esse Mercúrio em Áries. Então, a sua forma de se comunicar, ela precisa ser autêntica. Não adianta você querer fazer gênero, fazer um estilo que não é o seu. Não porque funciona. com o Mercúrio em Áries, é autenticidade. É o que você pensa, é, como você age. E normalmente não vai ser aquela pessoa fofa, que fala delicadamente. É aquela pessoa que é mais firme, que é mais assertiva para falar. Então, tem muito disso. Às vezes, quando a gente entra, né, nessa quadratura, pode ser que você seja um pouco mais intenso, um pouco mais impulsivo na hora de falar, a pessoa sinta aquilo como um pouco mais de agressividade, e não é. Às vezes é só a forma de falar. Por isso que é importante a gente saber como é que isso funciona, justamente para a gente poder usufruir o máximo possível dessas energias, né? Sim. Uma outra linha incrível que você tem passando é Vênus, né? Que eu brinco que é a linha que todo mundo gosta. Só que você também tem um planeta de Vênus em Áries. Então não é aquele Vênus fofo também, é um Vênus... Vênus é amor, não é? Vênus é amor, Então, Vênus é dinheiro. Hã? Não sou fofo. Não, você não vai ser aquele queridinho fofinho que fica... Não vai rolar. Você é aquele que vai ser mais impulsivo, que vai demonstrar de uma maneira mais intensa as coisas. Isso vai ser da sua natureza. Então, tipo assim, você vai ser aquele que vai gostar de curtir, de aventura, de viajar, de passear. Ok, vamos curtir um vinhozinho, tal, não sei o quê, mas não o tempo todo, porque para você fica sem graça. Cai na rotina, né? Aí cai na rotina e para você isso não funciona. Então precisa de um pouco mais de ação, um pouco mais de emoção para funcionar para você. E aí, como isso está lá em cima para você, ainda está na casa 9, mas está em Áries, então te ajuda no impulso, por exemplo, para você não só se comunicar em relação à carreira, mas de relacionamento em geral com as pessoas, porque ele fala de amor sim, mas como Vênus é regente de Libra, que é o dono da casa 7, a casa 7 fala de relações em geral, também é muito legal para você criar vínculos de relacionamento, seja de trabalho ou de amizade, também funcionam, tá? Tipo de relações mais próximas, aquelas mais estáveis. Não aqueles amiguinhos do blá blá blá, não, uma coisa que realmente vale mais a pena. E aí uma outra linha maravilhosa que você tem, que aí eu tô olhando aqui, é o quê? Um Urano. Urano é incrível. Por que Urano é incrível? Virtualidade? Não, Urano, ele é o regente de Áries. Então ele gosta do quê? De liberdade, de tudo que é inovador, de tudo que é disruptivo, quebra de crença, quebra de tabu e mexe com tecnologia. E esse Urano que passa aí para você, ele é meio de céu, a gente está falando de carreira. Então, tudo que você tiver e puder mexer com o digital hoje, de estar realmente online, faça, porque aí para você super funciona, porque a tecnologia está a seu favor aí. Só que aí também é aquela história, a gente está falando da luz, mas se estiver na sombra, é aquela coisa que você vai pegar bode, vai pegar ranço de rede social, de internet, não vai ter paciência, aquela coisa chata. Então, é sempre entrar nessa dança. Né? Se passando por tudo que não é... Exatamente, até porque o Urano, ele gosta dessa liberdade, mas ele também gosta de autenticidade, ele também gosta de, cara, seja quem você é, não faz tipo não, entendeu? Gente, porque tá com ele não muito funciona. legal, tá? Sou muito legal. Muito, e o mapa dele é maravilhoso, tá? Aqui eu tô com raio-x e eu tô falando só a pontinha do iceberg. Então, é super incrível. Então, usufrua muito disso tudo que você tem aí, porque você pode transformar isso em coisas incríveis para você. E aí a gente tem também na astrocartografia o que a gente chama de parans. Parans é o cruzamento entre duas linhas. Então, como a gente tem linhas que vão de cima a baixo e linhas que são sinuosas subindo e descendo, às vezes essas linhas se cruzam no meio do caminho e a gente chama isso de parans. E esses parans nos dão dois tipos de energias que é como se elas criassem uma terceira forma de dizer, tá? Que elas te dão um poder um pouco maior. Então, por exemplo, aqui, você tem um paran de Marte, que é o regente do seu signo natal, com Júpiter. Então, aquela coisa, o Júpiter ele fala muito de expansão, né? De todo tipo. Onde você foca, expande. Positivo ou negativo, ele vai expandir. Então, é aquilo que fala muito do quê? De viagens, fala de expansão, que nem aqui, deixa eu ver onde está o teu Júpiter. Você tem um Júpiter em Aquário. Então, é o cara que vai querer ter liberdade, vai querer ir e vir, não gosta de ficar preso. Isso em nenhum aspecto da vida, tá? Então, é uma coisa que para você não funciona. Tentar te prender é pedir para você sair correndo. Não vai funcionar, né? Então, se você usufruir disso, você vai fazer isso com
atitude, com iniciativa, com coragem, com impulso, porque você tem ele aí num cruzamento, num parâmetro que a gente chama com Marte. E para finalizar essas tuas linhas maravilhosas, a gente tem, por exemplo, um Júpiter de meio do céu. Então, expansão de carreira. Você pode usufruir de todas essas energias de expansão de carreira. Agora, por exemplo, a gente falou de onde você mora. Se você muda de lugar, muda de cidade, de estado, de país, essa configuração muda completamente. Você vai ganhar outras energias. É a mesma coisa. Onde você tem Júpiter, para você, está no meio do céu. Onde eu moro, eu tenho outra configuração. Eu não tenho nem Júpiter passando aqui para mim. E quando eu vou para Júpiter, para mim, funciona de outra forma, porque eu tenho Júpiter em outro lugar do meu mapa, num lugar diferente do teu mapa. Então, por isso que é tão personalizado, ele é tão exclusivo. A astrocartografia traz para a gente, eu brinquei, um divisor de águas. Depois que você conhece a astrocartografia e entende como você pode viajar, muda tudo de figura. Porque aí você realmente consegue ativar, acessar determinadas energias e trazer isso para a tua vida. Fabiana, a gente se conheceu através da Patrícia Brasil, num curso, né, de maravilhosa. Impacto, maravilhoso. O curso, o workshop, super indico quem está querendo mexer mais nas redes sociais. E eu queria uma dica sua aí da astrocartografia para essas mulheres, inúmeras mulheres aí que precisam, né, se estabilizar, se empreender. A astrocartografia pode ajudá-las? Pode e muito. Como é que funciona? A gente vai olhar baseado no mapa astral delas, mas primeira coisa, a gente vai entender nesse momento onde é que essa mulher está, onde ela mora, que linhas tem ali que elas podem ser beneficiadas, de que maneira elas podem ativar aquela energia de onde elas moram. E aí, depois que a gente sair dessa questão da pandemia, da quarentena e tudo mais, elas podem, por exemplo, olhar determinados lugares que elas possam ir, justamente para acessar essa energia, essas linhas planetárias que elas tiverem em relação a negócios. Porque, por exemplo, no nosso mapa astral, a gente tem um tripé que a gente chama, que é relacionado ao profissional, que é a casa do dinheiro, que é onde você faz dinheiro, tem a casa do trabalho, que é o nosso trabalho, dia a dia, rotina, e tem a nossa casa de carreira, que é aquilo que a gente constrói com o nosso trabalho, é aquele nosso legado, é a nossa realização. Então, a gente entendendo como é que funciona esse tripé, de repente ela fala, não, eu preciso dar um start. Então, a gente vai ver onde é que é o melhor lugar para ela dar início, seja a novas ideias, novos projetos, criar coragem. Ela fala, não, realmente eu preciso de um lugar onde eu possa entender onde é que eu faço dinheiro, qual é a melhor forma de eu ganhar dinheiro. E a gente vai identificar no mapa astrocartográfico dela qual seria a linha ideal para aquilo. Porque às vezes você vê gente muito competente, você vê mulheres incríveis, com uma experiência maravilhosa, com um potencial incrível e que não conseguem realizar. Por quê? É quase se elas estivessem amarradas, elas não conseguem entrar naquele fluxo porque elas não entendem o que tem ali que possa beneficiá-las. Então, para a mulher empreendedora, ela tem que entender como é que funciona essa força interior dela, onde é que está essa força interior, entender qual é o melhor trajeto para ela fazer, né, o melhor caminho para ela realmente conseguir buscar essa realização. E aí a gente consegue identificar onde é que são os melhores lugares e, principalmente, identificar onde ela mora, como é que ela pode se beneficiar das linhas planetárias que estão passando na casa dela nesse momento, né? Fabiana, para finalizar, quem tiver interessado em conhecer mais o seu serviço, como que faz? Gente, vai ser um prazer enorme estar nessa jornada com vocês. O que eu puder contribuir na vida de cada um vai ser maravilhoso. Vocês podem me achar com bastante facilidade no Instagram, que é uma ferramenta que eu uso muito, que é @astrocartografia pra você, é o pra mesmo, astrocartografia pra você. Vocês vão me achar lá, pode me mandar direct, eu respondo, a gente conversa. Lá vocês já vão encontrar bastante informações, todo dia nos stories eu trago alguma informação pertinente do dia, mas no feed já tem bastante informação contando um pouquinho como é que funciona essa dança maravilhosa da astrologia e da astrocartografia. Pessoal, eu acompanho, sou apaixonado, ela dá altas dicas toda semana, todo dia ela dá uma dica, olha, Marte está assim, usa mais o vermelho, para ativar algumas coisas. Então, perfeito, super dica. Fabiana, muito obrigado. Saulo, eu que agradeço, eu também estou aqui com os meus vermelhos, tenho batom e unhas vermelhas hoje, né, porque a gente precisa ativar, a gente não só fala, mas como a gente pratica.
e gratidão pelo convite. É um privilégio estar aqui com você. Espero poder ter contribuído um pouco mais. Foi maravilhoso, adorei esse nosso papo e com certeza vai ser o primeiro de muitos. Muitos, com certeza. Quando for mudando, você vai, Saulo, apareceu coisa nova aí. Com certeza. E a gente vai falando e trazendo tudo que é importante para a gente realmente fazer a vida funcionar e fluir daqui para frente. Muita luz e sucesso. Beijo para todos nós. Gratidão, Saulo, um prazer.